Olá a todos, eu sou Petrus Evelyn e esta é a Academia do Comportamento. E hoje quero falar sobre as principais vertentes da psicologia e como elas podem ajudar você a modificar comportamentos. Esse vai ser um vídeo um pouco mais extenso, mas ele vai abranger muitas áreas da psicologia, eu tenho certeza que pode ajudar bastante você. É um vídeo bem diferente, bem bacana. Eu quero falar sobre as três principais vertentes da psicologia que geraram as outras áreas da psicologia e definir como elas podem ajudar você, como é que elas convergem de tal forma que você pode ser ajudado por elas. E eu vou falar sobre esses três caras aqui. Um é o Freud, que todo mundo conhece, o criador da psicanálise. Eu vou explicar muito basicamente porque é um assunto complexo, mas você vai entender. Depois eu vou falar sobre o B.F. Skinner, Burroughs Frederick Skinner, que é ele não é o criador do behaviorismo, ou como eu gosto de chamar, do comportamentalismo, mas ele foi o que deu a cara que tem hoje em dia, o comportamentalismo. Por fim, eu vou falar sobre o humanismo, mas dentro do humanismo, como existem várias áreas, várias vertentes, eu vou focar na Gestalt, que é a que eu acho mais interessante. Bom, vamos começar pelo comportamentalismo. O comportamentalismo, ele diz o seguinte, que os seus comportamentos, eles são desenvolvidos a partir do ambiente que você está inserido. Então, se você faz alguma coisa, você faz algo porque o seu ambiente está estimulando aquele comportamento a acontecer. E como é que esse ambiente estimula? Quando você faz uma ação, a consequência daquela ação é que vai definir se você vai continuar fazendo aquilo ou não. Por exemplo, se você chama uma garota para sair, se essa consequência é agradável para você, falando grosso modo, você tem uma tendência a chamar outras garotas futuramente para sair. Por quê? Porque a consequência da sua atitude, ela foi positiva, ela foi agradável para você. Lembrando que é a grosso modo mesmo. Caso você chame uma garota e ela diga não quer sair com você, e depois você chama mais uma, mais outra, todas dizem não, essa consequência ela é punitiva para você, ela é aversiva. Então, diminui a probabilidade de você chamar novas garotas. Então, os seus comportamentos eles são desenvolvidos dessa forma. Como isso pode ajudar você? Você entendendo essas contingências de reforço e punição que criaram os seus comportamentos. Por exemplo, será que quando você estudava, quando você era criança, o seu pai estimulava você ou ele punia você? Muitos pais, quando o filho chega lá e mostra, sei lá, um desenho ou uma prova que ele tirou nota 10, o que o pai faz? Ele diz: você só fez a sua parte. Ou seja, ele não reforça, ele não estimula positivamente aquele comportamento. E às vezes, quando o filho faz algo ruim, ele apronta na escola, ele tira nota baixa, o pai lhe dá atenção. Ou seja, se você entender como essas contingências aconteceram na sua vida, você pode modificar os seus comportamentos. Você vai entender que você, quando era criança, por exemplo, talvez teve os seus comportamentos de estudar punidos e que por isso hoje em dia você tem dificuldade de estudar. Você não foi reforçado nesse comportamento. E aí você cria um ambiente para você que vai ajudar você a modificar os seus comportamentos, a reforçar os bons comportamentos e a eliminar ou extinguir os comportamentos que você considera que são desagradáveis para você, que não estão ajudando você. Muito importante, como você modifica o seu ambiente. Agora vamos passar para o Freud. O que o Freud diz? O que o Freud... Na minha concepção, Freud ele criou a psicologia clínica como nós conhecemos hoje, que uma pessoa vai até a clínica e conta seus problemas e o psicólogo, no caso dele o psicanalista, cria estratégias para a pessoa resolver aqueles problemas. Freud criou essa estrutura de psicologia clínica que todas as outras áreas praticamente utilizam. Mas o Freud, o que ele diz? Ele diz que experiências, principalmente experiências na infância, em alguns casos traumáticas, elas vão ser reprimidas para o seu inconsciente. Quando você reprime certas informações para o seu inconsciente, essas informações, esse material reprimido,
ele vai surgir em você em formas de traumas, de fobias, de ansiedades, de emoções negativas, e isso vai definir mais ou menos a sua vida. E o que você precisa fazer? Você precisa colocar para fora, através da psicanálise, da clínica psicanalítica, tudo que vier na sua mente, até você conseguir expor para você mesmo materiais inconscientes. E como é que você descobre informações inconscientes a seu respeito? Bom, existem várias formas que a mente acaba soltando materiais inconscientes. Uma delas é através dos sonhos. Quando nós sonhamos, estamos acessando o nosso inconsciente. Outro modo é através de certos xistes, que são as piadas, ou então um comentário irônico. Tipo, se eu tivesse dinheiro, eu chamaria você para sair. O cara fala isso para uma garota. Aí ele diz, não, eu tô brincando. Só que na verdade, esse é um pensamento inconsciente dele. Ou talvez nem tanto inconsciente. Mas é uma informação reprimida dentro dele que ele acaba soltando de uma maneira acidental. E existem diversas outras formas. Na clínica psicanalítica você pode fazer isso terapeuticamente e isso acabar ajudando você a se livrar de certos fantasmas que estão atrapalhando a sua vida. O grande lance a respeito do Freud é que ele descobriu que como as experiências negativas, aversivas durante a infância podem causar problemas durante toda a vida da pessoa, que ele denominou de neuroses, que são as neuroses. Neuroses basicamente são as psicopatologias de hoje em dia, ansiedades, traumas, fobias, tudo que você desenvolve pode ter, segundo Freud, informações inconscientes que você precisa aceitar, entender para ela poder ser dissipada no seu organismo, você conseguir viver bem com elas. Então, quando você tem uma fobia, na verdade é uma proteção do seu organismo para você evitar entrar em contato com informação que você ainda não está pronto a aceitar. E através da clínica psicanalítica, você amadurece o suficiente para você aceitar aquela informação. Por fim, a Gestalt terapia. O que significa Gestalt? É um termo alemão que significa forma. A Gestalt, ela trabalha em humanismo de uma forma geral. O seguinte, o ser humano ele tem muita potencialidade que ele não, por N motivos, consegue alcançar. E esses motivos é o que precisam ser trabalhados dentro da clínica humanista. Então, se você tem uma certa potencialidade e existem impedimentos que estão atrapalhando você evoluir como ser humano, como pessoa, como o que você pode vir a ser, é preciso trabalhar essas razões, esses motivos que estão impedindo o seu crescimento. E o que atrapalha você? Bom, existem diversas coisas. Por exemplo, você teve uma discussão com seu pai há 20 anos atrás e essa discussão ainda incomoda você se sente traumatizado pela sua relação com seu pai. Para a Gestalt, se isso aconteceu tem 20 anos, mas incomoda e atrapalha você hoje em dia, esse acontecimento ele é atual, ele, como eles dizem, ele acontece no aqui e agora. Por quê? Porque você está vivendo, a sua experiência em relação a essa situação é hoje, é agora. Não interessa quanto tempo você passou, você não modifica o seu passado, mas você modifica o seu presente, porque você só vive no presente. O futuro você também não modifica, porque você não vive no futuro. E para a Gestalt, o que causa as neuroses, e isso é uma fala inclusive do Fritz Perls, são situações incompletas na sua vida, situações que não tiveram fim. Então, um trauma como esse aí, uma discussão ou uma série de discussões que você teve com seu pai, elas não tiveram fim, elas continuam abertas. Um acidente que você possa ter tido ou um acontecimento muito intenso que você pode ter vivido, e aquele acontecimento ele se repete na sua vida, cristalizando os seus comportamentos, isso tudo precisa ter um fim, um ponto final na sua vida. Enquanto essas informações estiverem abertas, enquanto você ainda estiver jogando as suas energias nesse tipo de informação passada, que na verdade você está vivendo no presente, você vai desenvolvendo
neuroses e neurose, e isso impede que você alcance todo o seu potencial. Então, quando você dá um basta, e aí ele tem várias técnicas para alcançar isso daí, inclusive uma das minhas preferidas, que se chama cadeira quente, que às vezes, quando sentimos necessidade de conversar com a pessoa e não temos acesso a essa pessoa, então não nos sentimos à vontade para falar com essa pessoa, você imagina que essa pessoa está na sua frente e você fala tudo o que você quer falar para ela. E é incrível, essa técnica é simplesmente incrível, porque simplesmente passa a sua necessidade de falar com essa pessoa. E aí, como o pessoal da Gestalt fala, a Gestalt se fecha. Você fecha esse assunto, a sua energia ela não vai mais ser gasta nisso daí. E essa ideia é muito interessante, porque temos a tendência de ver a nossa vida como uma certa potencialidade que não alcançamos. E existem realmente vários impedimentos que atrapalham o nosso crescimento. Quando você dá um basta para esses impedimentos, você pode crescer muito em todos os aspectos da sua vida. Mas enfim, resumindo, se formos pegar essas 3 áreas que elas têm muito mais divergências do que convergências, como é que eu poderia resumir isso? Eu poderia resumir que, independente de como você vê o ser humano, de como é a sua perspectiva, sua abordagem em relação a você mesmo, ou você precisa mudar o seu ambiente, ou você precisa trazer o seu inconsciente ao consciente, ou você acredita nas suas potencialidades, em como você pode alcançar toda a sua potência. A chave para essas três vertentes da psicologia é o autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer, entender como o seu corpo reage a situações, como é que foi o seu histórico de vida, como é que foram as suas experiências de vida. Quando você se autoconhece, você descobre que como as coisas aconteceram e como você pode modificá-las, porque você vai descobrir a origem, como é que você se tornou hoje a partir das informações passadas. E isso é essencial para você modificar os seus comportamentos. Não existe modificação de comportamento se não existir autoconhecimento. E você se autoconhece fazendo uma jornada corajosa, sincera, uma jornada para o seu histórico de vida. Não só o histórico, passado, os traumas, mas a sua vida até o presente. Como você está reagindo, como é que você sente que os seus hábitos, as suas ações, os seus pensamentos, eles se desenvolveram até o dia de hoje. Como eu cheguei até aqui? Por que eu sou quem eu sou? O que aconteceu na minha vida? Será se eu tive os estímulos adequados? Será se eu reprimi informações? Será se houve situações em que eu acabei cristalizando comportamentos? E quando você entende isso, você pode modificar a sua vida e você pode modificar qualquer coisa que você quiser, porque você entende a estrutura em que você está, você entende o contexto em que você se desenvolveu e como você pode criar novas estratégias para você modificar a sua vida, certo? Gostou desse vídeo? Peço que você dê um like, deixe o seu comentário a respeito do que você achou. Até o próximo e tchau!